Olá, pessoal, vamos aguardar um pouquinho, nos ajudem aí compartilhando para que a gente possa ter mais visualização da nossa live de hoje. Já temos aí 18 pessoas acompanhando, vamos esperar para a Giovana chegar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Preparadas? Olha ali, ó, a Mari já deu boa noite para nós, está todo mundo ali na nossa expectativa. Vamos aguardar um pouquinho que o sinal da professora Giovana caiu. Ela deve estar chegando, daí a gente já começa. Enquanto isso, nos ajudem aí compartilhando a nossa live na linha do tempo de vocês, para que a gente possa aí ter o maior número de visualizações. Já temos 22 pessoas acompanhando a nossa live, olha a responsabilidade. Ó, a Vera Mundim já entrou, já está nos acompanhando, a Marinês Boff, a Mari Loss também está por aqui, beijão, gurias. Ó, a Ana Lu está nos dizendo que ela também quer participar das rodadas aí de conversa. Com certeza, Ana Lu, a gente vai te chamar para vir bater um papo aqui com a gente. Olá, para a Giovana, chegou. Oi. Olha aí, Gurias, temos 26 pessoas nos acompanhando. Olha só que bacana. Muito bom. Uma boa noite a todos. Estamos chegando. Ó, a Carol diz boa noite, meninas. A Elisane chegando, nos acompanhando, beijão. A Ana. A Ana também, a Ana tem que participar aí das nossas rodadas de bate-papo, né? A Camila. Muito bem, a gente já tem um pessoal aí já nos acompanhando, a gente está em torno de 29, 30 pessoas que já estão conectadas, né, na nossa live de hoje. A gente vai dar início aí aos trabalhos para que a gente possa terminar aí dentro do prazo previsto, que é 1 hora. Então, agora, oficialmente, boa noite a todos e todas, é uma alegria, né, a gente tá com vocês aí nessa noite. A proposta da nossa conversa de hoje é que a gente venha debater o tema da enquete que foi lançada no dia 9, que tinha como proposta estar discutindo se o professor ele pode ser substituído ou não pela tecnologia. E na noite de hoje a gente vai contar aí com as nossas convidadas, a professora Giovana, a professora Rosane, a professora Marta, que podem e que estarão aí contribuindo com esta discussão, colocando também a sua experiência, né, de sala de aula. São pessoas que vivem o chão da escola, como faz aí referência esse nosso espaço de fala, que foi criado justamente para a gente ter essa proximidade com a nossa comunidade. Como o nome mesmo diz, chão da escola, é o espaço que é para a gente poder aí estar dando voz à classe trabalhadora que vivencia o dia a dia da escola pública. E nada melhor como as nossas convidadas aí para estar nos ajudando a discutir aí esse importante tema da nossa live de hoje, que é a profissão docente e os desafios da atualidade, abordando um pouco o questionamento que foi feito na nossa live do dia 9 de junho, na última terça-feira. Importante, enquanto o pessoal vai chegando, a gente falar um pouquinho por que surgiu esse espaço, essa necessidade, por que a gente vem trazendo também as enquetes na terça-feira. É justamente para que a gente possa avançar aí nas nossas análises nesse período de isolamento social, onde a gente não consegue estar se reunindo de forma presencial. O espaço online, ele nos possibilita que a gente possa estar um pouquinho aí mais perto de vocês.
falando um pouquinho sobre o questionamento da nossa enquete da terça-feira, que dizia o seguinte: professor pode ser substituído pela tecnologia, sim ou não? A maioria das pessoas que responderam, que teve um grande número de pessoas participando aí da nossa enquete, cerca de 98% das pessoas apontaram que não, que a tecnologia não substitui o professor de forma alguma. E para iniciar a nossa rodada aí, né, de fala, eu vou trazer um comentário da professora Luciane Ciolin, que é professora da rede municipal, lá da EMEI Branca de Neve, e também ela trabalha no ensino fundamental na escola Etelvina, onde ela diz o seguinte: nunca, a tecnologia pode até ajudar, mas jamais irá substituir o professor. Um grande abraço aí para nossa colega Luciane. E agora a gente vai passar aí para as nossas convidadas, né? A professora Rosane Neri, a Giovana Cis e a professora Marta Borba, onde as meninas vão ter aí 4 rodadas para a gente estar conversando. Nessa primeira rodada, as nossas convidadas vão estar se apresentando, falando um pouquinho sobre elas, quem elas são, em que espaços que elas estão atuando hoje, e na sequência elas já vão puxar aí o assunto da enquete, onde questionava se a tecnologia pode ou não substituir o professor. Então, nesta primeira rodada, a gente vai conversar, vamos começar a rodada com a professora Rosane Neri. Professora Rosane Neri, nós temos agora 42 pessoas nos acompanhando, olha que bacana. Isso aí, pessoal, vão colocando os comentários, vão participando, interagindo, porque é essa a ideia. Esse é um espaço para que a gente possa conversar um pouquinho aí mais perto com vocês sobre essas temáticas. Podemos começar então, meninas? Então, vamos lá. Então, nessa primeira rodada, professora Rosane, por favor, se apresenta, fala um pouquinho mais sobre você e já pode aí entrar no nosso tema. Então, tá. Muito obrigada, Regina, pelo convite, né? Fico muito honrada de estar aqui nessa live, justamente com as colegas Giovana e a Marta, minha querida Marta, né? Que estamos juntos há um longo tempo na rede municipal. Bem, meu nome é Rosane Neri, né? Eu trabalhei por 28 anos na rede municipal, por 25 anos na rede estadual. Trabalhei nas várias, vamos dizer assim, nas várias atuações dentro da escola, né? Porque eu fui professora, eu fui coordenadora, eu fui orientadora educacional, né? Então, eu tenho experiência nessas fases. E, claro, fui professora na rede estadual, eu trabalhei por cerca de 10 anos no CC Leite Costa, e depois eu fui pernotada para a rede municipal. Daí eu fiquei exclusivamente trabalhando na rede municipal de ensino. Trabalhei como coordenadora pedagógica em 4 escolas, né? E, assim, tenho um amor muito grande pela rede municipal, porque eu considero, assim, os professores extremamente dedicados, né? São profissionais muito competentes, então, para mim, sempre foi um prazer trabalhar. Eu estou aposentada há 2 anos. Participei também do Conselho Municipal de Educação por 10 anos, né, como conselheira, participando das resoluções do Conselho Municipal, né? Graças a Deus que Passo Fundo tem um sistema próprio, né? Então, ele pode normatizar e estar mais perto do professor, né, adequando as suas normas. Também participo agora do CMP. Desde 2013, eu participo do sindicato, né, e também se emancipou para sindicato, que era um centro municipal. Quanto às tecnologias, né, você viu ali que a resposta, né, confirma o que todas nós pensamos, né? É claro que não tem como substituir as tecnologias, na realidade são recursos, instrumentos, onde o professor vai utilizá-los para levar o aluno à aprendizagem, né? Então, o nosso objetivo sempre foi levar o aluno a aprender. Então, usando N tipos de estratégias, N tipo de metodologias, né? E uma delas é a tecnologia.
na realidade, nós adoramos uma tecnologia, né? Olha o que quanta coisa boa e rápida, né, que chega as informações até nós. Então, no dia a dia ali, você tem esse recurso para nos informar, né? Então, tu tem ali o WhatsApp, tem o Twitter, tem o Instagram, tem o Facebook, as coisas chegam, as notícias chegam até nós imediatamente, né? Então, acontece e você já fica sabendo. Então, a gente está bem informado, porque a rapidez é grande. Agora, quando tu fala em aluno, aí você tem que ter uma ponderação, né? Porque é fantástico, é o universo que eles têm ali pela frente. Então, cabe ao professor essa orientação, né? O caminho que ele vai seguir para ele poder aprender realmente através da tecnologia. Eu acredito assim, ó, que no momento, com essa pandemia, que faz 3 meses, né, que as escolas municipais estão totalmente paradas, é um recurso que a gente tem, né, que temos que aproveitar, sim, para que não perca o vínculo com esses alunos. Então, assim, só me preocupa muito, né, eu acho que nós vamos falar mais adiante sobre isso, né, as condições que a escola pública tem, que os alunos da escola pública, né, têm em casa, que não são muito grandes. Então, para começar, eu acho, a nossa conversa, seria isso, né, que a tecnologia é maravilhosa, os recursos tecnológicos, mas temos que aproveitar como um instrumento, e não ele por fim, né, por si só. Isso, Rosane, muito obrigada, muito bom te ouvir. Seja bem-vinda. Ó, diz a professora Camila assim, ó, jamais a tecnologia deve ser uma parceira do professor, não substitui. O olho no olho, a condução das dificuldades, o incentivo nas diversas habilidades, o cuidado, o afeto, a observação só se dão na presença do professor. Esse é o registro aí da fala da nossa querida colega Camila, que trabalha lá na escola Antonino Xavier. Um beijão para os colegas da EMF Antonino Xavier. Temos aí 49 pessoas nos acompanhando, continuem compartilhando, vamos chamar mais gente aí para o nosso bate-papo. Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Giovana. Seja bem-vinda, Giovana. Você pode estar se apresentando e também já pode entrar aí no assunto da nossa enquete. Oi, boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. É um assunto bem complexo, né? Para responder assim, sim ou não. Acho que tem que ser bem analisado, debatido, assim. Mas que eu poderia dizer que talvez, do legado da pandemia é que a tecnologia não substitui o presencial, mas ela complementa, né? Hoje a tecnologia já pode ser vista como uma grande aliada, se as ferramentas tecnológicas forem bem usadas, né, pedagogicamente. E eu acho que outro legado também que eu vejo, assim, que se concretize, é que os pais vão dar mais valor à escola e aos professores, né? Na minha vivência, assim, em sala de aula, de educação infantil, eu posso dizer que nenhuma tecnologia vai substituir o professor e essa relação humana, né, de professor-aluno. E a educação infantil, ela é mais complexa ainda, né? Porque agora a gente está implementando aí BNCC, né? Era para estar implementando agora. Então, na educação infantil, o aprendizado, as interações ali, as brincadeiras, são o principal, né? Na educação infantil. O participar, o explorar, o expressar-se, o conhecer-se. Então, a educação infantil é contato, é vínculo, é essa vida cotidiana, né? Como a gente tem ouvido muito assim. Isso vai acontecer nas relações que ocorrem nos espaços das instituições, né? Não tem como ser substituído. E esse momento, ele é bem inusitado, com certeza a gente não esperava, não estávamos preparados para viver isso. Mas a situação está aí, e vamos abraçar ela e nos reinventar, né? Obrigado para Giovana, que é da EMEI Vovó Nelly, né? Um beijão lá para todos os profissionais que trabalham na EMEI. Para minhas colegas.
Tem várias delas nos acompanhando, viu, Giovana? Tem bastante gente aí de olho no nosso bate-papo, né? Já tem vários comentários, já estamos aí com 50 pessoas nos acompanhando. Depois a gente vai lendo aí o que for possível, porque tem muito comentário chegando. Vamos passar então para a professora Marta Borba. Querida Marta, seja bem-vinda, é um prazer ter você aí nessa nossa mesa virtual, nesse nosso bate-papo virtual, né? Pode se apresentar, Marta, falar um pouquinho assim, quem você é, quais que espaços que você está hoje, e também já entrar aí no assunto da nossa enquete. Muito bem, boa noite a todos, a todas. É um grande prazer estarmos nesse momento ímpar da nossa história, né? História mundial. A mim, neste momento, é muito importante, porque estou estreando neste mundo virtual, né? Então, nesse momento, sinto-me, assim, participante fortemente de um momento histórico do nosso país, né? Do mundo como um todo. Hoje, é importante dizer o lugar de onde é a minha fala. Minha fala é de recentemente aposentada, de 40 horas. Tá? Sou uma professora que trabalhei 19 anos, por longo tempo, por 60 horas. Então, tive uma grande oportunidade de exercer essa linda profissão, na qual eu considero que é uma profissão coragem. Diante de tantas adversidades, a nossa profissão e o papel também importantíssimo que nós, enquanto mulheres, né, maciçamente a nós essa profissão. Então, por 19 anos, eu tive essa extensa jornada, né? Sou muito grata por ter conseguido interagir por 36 anos, são, na verdade, de trabalho no magistério. Então, o lugar de eu falo hoje é de um lugar de uma professora aposentada, mas não abandono as lutas, né? Eu tenho uma história que considero uma história muito bonita também, que é a construção do nosso sindicato, CNP, que fez a frente aí a tantas lutas, e agora a gente percebe que a força, tanto de quem está fora da sala de aula, que esteja na sala de aula, a militância é muito importante. Então, fica o convite aqui para o pessoal participar muito desse espaço, desta sala maravilhosa, que poderá chegar, sim, organizar a luta, né, de forma distanciado, mas, ao mesmo tempo, unidos pelo conjunto de ideias em defesa da educação, e da educação, principalmente da educação pública. Quanto à pergunta, eu penso que a situação da pandemia e a educação, e gosto de usar umas metáforas também, né? Está sendo um alicerce corroído, porque nós descobrimos mais rachaduras ainda nesse alicerce, porque a tecnologia, ela já estava aí há muito tempo, mas a nossa escola e a escola pública, ela estava muito distanciada. É uma ferramenta importantíssima, nos pegou de calças curtas, a casa caiu, e a gente não tem uma escola a escola pública, com essa ferramenta, da forma pela qual, neste momento, ela é fundamental. Mas longe, muito longe de substituir o professor, onde ele é o amparo emocional para as aprendizagens. Não existe tecnologia capaz de substituir o vínculo, de substituir o aprendizado pelas relações e nas relações. Então, tenho ouvido muitas experiências agora da comunidade escolar, onde os pais foram incluído a eles também essa participação mais efetivamente na educação, e eles
a maioria, ou então 100%, está dizendo: nossa, professora, né, você está fazendo muita falta. É você que sabe lidar com isso daí. Nós não sabemos lidar, não adianta. É você que é o papel, é você que tem esse papel importante nessa formação. Tenho ouvido também falar de que a tecnologia, mesmo para o aluno universitário, tem horas que eles dizem: professora, eu gostaria de estar aí na sua sala, porque eu preciso estar aí olhando para ti, aí vendo como é que você está se colocando diante desse autor, eu preciso te ver. Tenho ouvido bastante os colegas das diferentes esferas, em níveis escolares, afirmando: sim, a tecnologia é uma ferramenta, mas jamais vai substituir o professor. Visto? Na primeira rodada. Ótimo, Marta. Muito bom poder estar te ouvindo. Olha só, tem vários comentários muito bons aqui, né? Olha o que a professora Dani Brasil, né, a nossa querida Prodani, lá da Escola Lolico, nos diz, ó: o professor nunca será totalmente substituído pelas tecnologias. Somos muitas vezes o fomentador da curiosidade, da busca. Isso aí, Prodani, bem isso mesmo. A Proenir está conectada, né, na nossa última live, a Proenir participou aí, né, nos ajudando no debate. Beijão, Proenir, o professor Edemar, o Renato, a Chayane, muita gente bacana aí nos acompanhando, a Camila, a Nisiane. Beijo, colegas, nós estamos com muita saudade de vocês. Vão colocando os comentários aí, que na medida do possível a gente vai estar lendo. Gurias, assim, ó, muito bem, né? Falamos um pouquinho sobre a questão da enquete, e agora a gente vai estar iniciando aí a nossa segunda rodada, tá? Sem dúvida nenhuma, né? Essa pandemia, ela mudou a rotina das nossas vidas, né? E, consequentemente, a rotina escolar, trazendo novos desafios para os nossos colegas professores. As medidas de isolamento social, elas fecharam as escolas, que ninguém discute, né, a questão de ter sido necessário ou não, foi necessário, vida sempre em primeiro lugar, mas ela trouxe também essa questão das atividades à distância para milhares de alunos. Escolas, professores, alunos, equipes diretivas tiveram que adaptar-se aí a esta nova realidade. Os professores viram as suas vidas mudando da noite para o dia. Como que as colegas avaliam essa nova realidade na qual a profissão docente está vivendo? Qual que é o olhar de vocês sobre tudo isso que aconteceu tão rápido? E nessa segunda rodada, a gente vai começar com a professora Giovana. Então, Pro Giovana, a palavra é sua. Sem dúvida que ninguém esperava, né? Por tudo isso que a gente está vivendo. A gente foi pega de surpresa mesmo, como você disse. E não houve planejamento para isso, né? Ninguém, acho que nenhuma instituição, assim, estava preparada para viver isso. E eu acho que a gente ainda não sabe como agir, né, diante dessa situação aí. Mas eu tenho assistido muitas lives aí, e tem alguns direcionamentos, né, que estão sendo apontados aí. Muitos estudiosos estão nos dando dicas de para onde seguir. E eu venho tentando avaliar esse momento que a gente está vivendo de forma positiva, no sentido de que essa pandemia vai trazer as mudanças que a educação tanto precisa, né? Não sei, talvez. Vamos ver de forma positiva. Eu acho que não há mais como voltar àquele velho normal, né? Um novo normal está surgindo aí. Isso é fato, né? Essa nova educação, espero que seja melhor, né? Mais humana, com mais compaixão, mais empatia. Vamos ver, né? A escola precisa se renovar. Acho que era um momento que não dá mais para ser como era, né? No pós-pandemia, claro, né? A gente está falando pós-pandemia. Que esse seja o caminho. A gente precisa voltar diferente, melhor. Vamos ver.
É isso? Obrigado, Pro Giovana. Vamos passar agora para a Pro Rosane. E aí, Pro Rosane, o que você avalia diante disso, tá? Que está posto aí essa nova realidade? Você, enquanto dirigente sindical, né? A professora Rosane, ela é dirigente sindical do CMP Sindicato. Então, além do olhar da docência, também tem, né, esse vínculo mais voltado à defesa dos direitos aí dos professores. Pro Rosane, por favor. Bem, começando assim como a Giovana disse, né, uma coisa inesperada, nós nunca tivemos guerras aqui, né, no Brasil, nem catástrofes, assim, que tivesse que fechar totalmente as escolas. Houve, em 2009, eu lembro aquela gripe H1N1, que a gente estendeu mais as férias ali, que tivemos que parar, né, e ficamos um tempinho maior em casa, resguardado. Mas veio esse coronavírus, né, terrível, né, com alto índice de contágio, onde foi tudo imediatamente, né, teve que fechar todas as escolas e tal. Eu vejo assim também a comparação com outras escolas de outras redes, tipo a rede particular quase não parou, né? Houve uma continuidade, então teve um ensino online, onde eles tiveram condições de dar continuidade, né? Já que a maioria dos seus alunos, né, tem material, aparelho em casa, uma rede de internet mais potente, né, uma qualidade melhor, eles puderam ter essa continuidade. Alguns casos da rede estadual, eu sei que também enviavam atividades, então o professor ainda ficou envolvido nisso, né? Na rede municipal, algumas escolas procuraram criar ainda um vínculo, enviando tarefas aos seus alunos, mas nada que fosse uma ordem, né, da nossa mantenedora. Na realidade, foi o pedido que não houvesse circulação de pessoas, então o pessoal até evitar isso, né, nesse primeiro momento de mandar atividades, fazer os pais chegarem até a escola, então foi cancelado, né. Então, assim, gente, eu penso assim, ao lado do professor, o professor muitas vezes está, como a Marta, eu trabalhei 60 horas nas escolas. Eu quase não tinha vida fora da escola, né? Os meus turnos era sempre lá dentro, e quando eu não estava dentro da escola, eu estava planejando fora dela. Então, tem muitos colegas que trabalham ainda 40, 60 horas, mesmo o professor de 20 horas, ele tem uma dedicação imensa, né, dentro da escola. Então, assim, ele se viu fora dela, né. Acho que no primeiro momento, vou ficar em casa. Mas, assim, veio as indagações, né, o que eu vou fazer agora, né. Eu não tenho contato com os alunos. Eu vou dar um exemplo, semana passada, eu conversei com uma colega da rede municipal, né, e ela tem um 5º ano, e ela muito preocupada, ela disse, olha, Rosane, eu consegui todos os telefones dos meus alunos, dos pais, WhatsApp, tudo. Então, ela disse, 5º ano, ela tem um vínculo grande, porque ela conhece bastante o pessoal da comunidade. Então, ela pensou em mandar as atividades, e o que aconteceu? Alguns pais se negaram, né? Alguns pais disseram, não vou passar atividade para eles, não tenho tempo e tal. Outros não conseguiam acessar, porque não tinha internet, o celularzinho lá, né, que não era de boa qualidade. Outros alunos ainda se negaram a fazer, menos sendo recurso. E então, ela disse que meia dúzia fizeram o trabalhinho, né, que ela queria enviar alguma coisa que fosse para eles continuarem essa atividade. Então, assim, eu vejo que o professor, no momento, está muito frustrado, né, ele está preocupado, sim, com uma situação nova, diferente, né? A gente fala em tecnologia, mas a gente fala também em capacitação, né? Porque, assim, por mais que tenha tecnologia, o professor tem que estar preparado também, né, para todo esse recurso. Outro episódio que eu lembro também, porque no CMP a gente tem feito reuniões online, e uma colega, ela não conseguia aparecer a imagem dela, né, na tela. E é uma colega que tem bastante conhecimento, recurso, e de repente ela caiu fora, né? Então eu fico pensando assim, a tecnologia vem ajudar o professor em todos os momentos, né? Mas se tu não tiver a capacitação, se tu não tiver recursos na escola também, né? Digamos, voltando a essa pandemia, né? A escola precisa ter uma rede de internet muito boa,
precisa ter uma aparelhagem disponível, porque assim, ó, mesmo nos últimos anos que eu trabalhei numa escola onde, a nível federal, mandaram notebooks, tablets, então a escola até tinha um recurso muito bom de computadores, mas os programas não eram compatíveis, então às vezes o professor planejava sua aula maravilhosa, ia lá, a internet não estava funcionando naquele momento, ligava todos os computadores, caía. Então, assim, a gente tem que pensar nesse investimento, né, para as escolas, esses recursos, e também muito investimento no professor, né, porque eles têm ideias maravilhosas. Eu vejo, assim, que o professor, ele realmente, ele cria, ele tem uma criatividade incrível, né. Eu era professora de Química e dava Ciências também no ensino fundamental. E eu vi, por acaso, uma foto ali no Facebook de uma professora de Química dando suas fórmulas lá no quadro, e uma cadeira, né, uma cadeira de plástico dessas, amarrada num cabide, e daí o celular amarrado, uma gambiarra, né? Quer dizer, ela tentando explicar, imagina, química, matemática, é muito difícil online, né, transmitir esses conteúdos online. E ela ali com a criatividade dela, ali adequando, mas não é uma coisa muito profissional, né? É uma coisa, assim, que ela tenta passar com toda a sua boa vontade, com toda a sua vontade de passar o conteúdo para que o aluno não fique sem nada, mas e onde é que está, assim, a valorização do professor ter comprado, poder comprar um tripé, poder comprar, né, um aparelhamento adequado. Então, eu vejo, assim, que no momento o professor, ele tem vontade, ele é criativo, ele tem vontade, mas ele está frustrado, né? Porque quando retornarmos, será que vai ter na escola disponível umas condições adequadas para ele trabalhar? Eu tenho um sobrinho que mora na China, e ele ficou 3, 4 meses parado totalmente, né? E quando eles retornaram muito lentamente, né? O retorno que eles tiveram foi, assim, bem, bem lento mesmo. E, assim, as condições para o retorno, acho que depois a gente vai falar melhor, assim, um aparato enorme, né? Então, eu acho, assim, em primeiro lugar, a gente tem que ser muito solidário com o nosso querido profissional, né? Porque a gente é uma categoria mágica, né? Nós somos capazes de muita coisa, mas nós precisamos de incentivo e valorização. Perfeito, Pro Rosane, isso aí, o nosso professor merece, né, esse olhar carinhoso, com muito respeito, inclusive, né, Rosane, porque a gente acaba nessa questão do trabalhar de forma remota, a gente não só expõe a nossa imagem, mas também a nossa casa, a nossa família, né? Tenho dito para todo mundo que nós não somos youtubers, então a gente tem que ter muito cuidado na avaliação que a sociedade vai fazendo aí do professor nessa nova forma de fazer essa interação com as nossas crianças, né? Então, cabe sim fazer esse resgate aí da importância da solidariedade aí com esse profissional e também do tratamento de respeito que precisamos ter. Professora Marta, a palavra está com você, minha querida. O que você nos traz aí diante desse cenário? Muito bem, eu penso que a Rosane pontuou muito nessa condição de que o professor é criativo, que o professor está meio sobrecarregado de novo. Eu acho que na minha fala é minha obrigação falar e me dirigir aos gestores públicos deste país, em especial os nossos gestores aqui de Passo Fundo, né, do Estado, porque a obrigação dos gestores é de que haja investimento na educação. E o que a gente viu até hoje é um investimento pífio. Imagine nós voltarmos agora para a sala de aula, sem as condições de ter um retorno seguro em relação à higiene, tudo mais. Se a gente tínhamos dificuldades até na aquisição de papel higiênico nas nossas escolas,
e relato ainda que ainda continua tendo condições mínimas para que nós mantenhamos um bom refeitório, uns bons sanitários. Imagine nesse momento de retorno, onde haverá de ter muito mais cuidados. Como será esse investimento? Em relação ao currículo, em relação às condições dos gestores das escolas, o que de fato haverá de termos enquanto investimentos? Não há mais para brincar, não podemos mais. Temos uma situação no país que nos preocupa por demais, um Ministério da Educação muito distanciado, né? Me parece que não está nem aí, a expressão seria assim, o descaso com a educação básica desse país, principalmente a básica. A gente não vê manifestação de jeito nenhum alinhando com as nossas necessidades. Então, o que eu penso de que nós, inclusive enquanto sindicato, né, enquanto as ações do sindicato, precisamos estar muito atentos às questões do que a mantenedora tem a nos dizer, né, quanto à formação, quanto ao estímulo de voltar. Nós temos quantas pessoas, quantos colegas nossos não estariam em condições de risco? Será que é possível que eles voltem? Eu acho que temos que ter, nesse momento, um mapeamento, inclusive. Como é que está a saúde dos nossos colegas? É possível que ele retorne? Então, há tantas preocupações em relação a esse retorno, e enquanto não retornarmos, é justo de que nossas crianças da classe trabalhadora também não recebam o que está se recebendo as crianças da elite deste país. Então, o distanciamento, obrigatoriamente, o distanciamento social que nos imprime a pandemia, trouxe também uma realidade de distanciamento econômico, social, terrível, né? Quando as estatísticas nos trazem de que milhões de brasileiros não têm acesso ao saneamento básico, diante dessa pandemia, milhões de brasileiros não têm água potável, não têm uma torneira para higienizar suas mãos, né? Nós temos que olhar para esse contexto e perceber quem, de fato, tem a obrigação e o dever de constituir condições para que, de fato, haja uma equidade nessa educação brasileira. O meu livro de cabeceira, ultimamente, tendo em vista esse contexto obscuro o qual vivemos, é este, ó. É este aqui. E temos que fazer valer, né, o que diz nela, essa nossa Constituição tão rabiscada, tão querendo sendo rasgada, né? No artigo 3º, diz assim, ó, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional. Então, não é possível que a República se retire e deixe para os prefeitos e para os governadores a grande responsabilidade de dar conta dessas situações às quais convivemos tão dramaticamente. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, estamos vivendo um momento, de fato, que essa Constituição seja aplicada. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, esse novo normal, que agora estamos imprimindo muito nas nossas falas por aí, esse novo normal que seja aplicado, que nós temos aqui na nossa Constituição, enquanto nos garante cidadania plena. A crise não é só complexa, ela é uma escala global, assim, de uma desaceleração da economia e que isso vai agravar muito mais. Não cabe o professor somente ter que buscar por ele só a sua
jeito de fazer a escola. Não, gestores públicos precisam ter, sim, chamado a sua responsabilidade. Para esse momento, para a escola pública, de fato, se constituir como nós gostaríamos que fosse. Então, eu penso que os nossos professores precisam muito, muito de apoio. E esse apoio tem que vir do sindicato, esse apoio tem que vir, sim, das mantenedoras. Esses salários atrasados, parcelados, diante dessa pandemia, gente, é muito cruel. É fundamental aí, Marta, muito boa a tua fala, né, quando você resgata, assim, esse papel do Estado, né, diante de tudo isso, né, e o quanto ele precisa fazer o que não fez, né, durante toda a história aí da nossa educação pública, né, lembrando que muito se exige hoje de tecnologia, mas que as escolas, como vocês bem falaram, nunca tiveram acesso a tudo isso que está posto, né? Hoje, os equipamentos que utilizamos para dar aula remota são equipamentos dos professores, né? Dos professores, aonde daqui a pouco a qualidade não é aquela tão desejada, né, pela sociedade, mas é o que é possível ser feito, aonde se a gente for fazer um levantamento no que diz respeito a rendimentos dos professores, a gente vai ver aí que com uma média de R$ 1.500 a R$ 2.000 não tem como fazer muita coisa, né, diante desse atual cenário, inclusive no que diz respeito a equipamentos, né? Lembrando que os professores, tanto da rede particular quanto do Estado, que já estão trabalhando de forma remota, utilizam a sua internet, da sua casa. Lembrando que uma internet de qualidade hoje é em torno de R$ 100, R$ 110, né? O que isso significa, considerando que é um valor a menos no salário do professor, que ele tem que tirar aí do seu rendimento da sua família. Então, é importante ter de fato esse olhar. Marta, tem uma pessoa aqui que eu acho que tu conhece ela, que ela diz o seguinte, ó. Vamos ver se eu enxergo aqui. Professora Sandra Santos, realmente, Pro Martinha, como nossa mantenedora, efetivará uma aprendizagem igual, de igualdade, equidade e justiça para os professores e alunos, né? Então, a Pro Sandra, beijão, Pro Sandra, tá difícil de enxergar aqui os comentários, mas nós vamos lendo. Muito bem, meninas, agora a gente vai passar, então, para a nossa terceira rodada, né? Onde quem vai estar começando aí é a professora Rosane Neri. Professora Rosane Neri, eu quero que tu fale um pouquinho, assim, para nós. Toda crise, ela costuma enfatizar as desigualdades e fomentar ataques aos direitos já conquistados pela classe trabalhadora. Além disso, se a gente der uma olhada para o MEC, tá? O MEC, que é responsável aí por dar o rumo, né, para a nossa educação básica, a gente vai perceber que tem um descompasso, né, entre as soluções adotadas pelos estados e municípios, onde fica evidente aí a ausência dessa coordenação nacional para a educação básica. Diante deste cenário aí, tá? No que diz respeito à educação a nível nacional, estadual e municipal, que impactos vocês avaliam para o sistema brasileiro de ensino e para a profissão docente? O que vocês deslumbram aí diante desse cenário que está posto, uma realidade que a gente já foi discutindo aí, que excepcional, uma política nacional que muitas vezes vem apontando ser contra os direitos da classe trabalhadora. O que será de nós, trabalhadores? O que será do nosso sistema de ensino? E, professora Rosane, o que será aí de nós, professores? Qual é a sua avaliação? É bem complexo, é bem difícil, né? No momento que a gente está vivendo, se a gente vir lá a nível federal, né? Vamos ver que a gente tem um ministro da educação, que nem deveria ser chamado tal, né? Que ele se preocupa muito mais em chegar nas redes sociais e causar polêmicas, né? Onde você vê declarações no Twitter, no Instagram, no Facebook, em geral,
que nada tem a ver com educação. Então, fica, e além de tirar recursos da pesquisa, da ciência, hoje, mais do que nunca, olha como nós precisamos dessa pesquisa, dessa ciência, né? Que todos estejam lá estudando, analisando, buscando uma vacina, buscando uma medicação adequada para essa pandemia, e, no entanto, tu vê, assim, várias cenas grotescas, né? Tanto de fala do nosso ministro da Educação, quanto de atitudes, né? Hoje mesmo, essa semana, ele foi multado em R$2.000 por não utilizar a máscara, né? Dentro lá do Distrito Federal, onde tem que usar. Então, assim, esse exemplo, essa imagem grotesca que vem de um ministro da Educação que deveria estar apoiando e dando metas, dando, afinal, né, nos trazendo um conforto, um alento aos professores, né? Nesse momento, nessa situação, nós não temos. Então, a nível federal não existe, né, esse apoio, nada. Poderia até lançar alguma plataforma que seja acessada por todos os alunos da escola pública, né? Mas não existe. A gente vê tantas situações onde essa desigualdade vai ficar mais evidente ainda, né? A nível estadual, aí tu vê que o Estado, os professores estaduais estão sem aumento salarial há 6 anos. Veja bem, 6 anos sem um mísero aumento salarial. Vi declarações também de professores que, devido à greve, tiveram seus salários cortados, né? Ou seja, diminuídos. Alguns desses profissionais tiveram familiares dispensados do serviço, então a única renda é essa do profissional. Então, vejam bem, né, eu vi uma declaração que me cortou o coração, né, dizendo que não tinham o que comer em casa, como é que ia pagar uma internet, como é que ia fazer para mandar, enviar as atividades online para os alunos. Então, assim, uma situação que revolta, que choca muito, né? E se for ver, assim, a nível municipal, ainda nós temos um olhar diferenciado, né? Então, existe essa preocupação, inclusive já falamos, né, a nível de CMP, a gente teve uma conversa com o secretário municipal, ele está ciente da situação, que é muito difícil esse retorno para as crianças da educação infantil, como é que elas vão se comportar, não tem como, né? Os maiorzinhos, ensino fundamental 2, seria um retorno, que até poderia ser, mas de uma forma escalonada, não pode voltar totalmente. Então, assim, todas essas não políticas públicas, vamos dizer, que está existindo, vai confirmar as desigualdades. Quer dizer, nós temos o Enem, ele foi prorrogado, mas se você não tiver um olhar especial para esse aluno de periferia, que ele não tem acesso à internet, que ele não tem uma rede adequada, ele não vai conseguir alcançar o que está lá, né, comparando com a escola particular ou com pessoas que têm uma condição, né, de dar ao seu filho lá uma atenção e tem um local adequado para estudar, né? Ele não vai disputar, por exemplo, uma família, geralmente na periferia tem mais de um filho, tem 4, 5 crianças, aí ele vai ter um aparelho para cada criança estudar naquele horário, né? Então, tudo isso é muito difícil para nós e revoltante. Até os nossos colegas do CMP, né, eles estão numa comissão do retorno às aulas, que eu acho que é muito importante, porque o CMP vai responder aos anseios dos professores para esse retorno. No entanto, veja como é que a rede estadual não chamou nenhum sindicalista dos CEPERS, por exemplo, para participar dessa comissão de retorno. Aí já tem uma diferença muito grande também, né? Então, eu vejo, assim, que graças a Deus que nós temos um CMP muito preocupado e muito dedicado aos professores, né? A preocupação com a saúde do professor é fundamental. Até nós fizemos uma pesquisa, não foram todas as escolas que participaram, uma enquete,
onde 38% dos professores ou tem uma comorbidade, tem algum problema de saúde, ou é acima de 60 anos. Então, até assim, a gente pensa, se houvesse um retorno agora, teríamos 38% de professores a menos. E como faremos, né? Já que esse retorno, mesmo que seja escalonado, vai fazer muita falta esse número de professores. Então, assim, é complexo, nós vamos ter que analisar muito bem esse retorno, né, para não perder ninguém, né, tanto do lado do professor quanto do lado das crianças, né, porque a criança também vai estar ali, tem crianças muitas que têm que tem problemas de saúde, tem familiares, geralmente vó, avô, que cuidam dessas crianças, né, que já têm uma idade mais avançada, então tudo isso são problemas que nós vamos ter que botar no papel e discutir com muita responsabilidade, de uma forma adequada. Perfeito, Rosane. Vamos passar agora, então, para a professora Marta, tá? A professora Marta trazia aí um pouco a análise dela diante deste cenário aí, né? O que espera para a classe trabalhadora, para o sistema de ensino e também aí para a profissão docente, né? Para os professores, falando aí em especial da nossa rede municipal, né? Onde a gente tem um desafio aí pela frente, nesse processo de construção aí desse pós-pandemia, né, e o que isso significa no que diz respeito aos direitos aí da nossa categoria. Pro Marta, a palavra é sua. Muito bem, eu acho que a Rosane trouxe para a reflexão os pontos bastante primordiais, né, eu penso que a nossa live está próxima a terminar, isso, Regina? Estamos para finalizando? Desculpa, estava com o microfone fechado. Temos mais uma rodada, Marta. Mas tudo bem, então. Eu quero pontuar, alguém aqui, uma colega nossa, fez a seguinte indagação. O que priorizar na volta, né, Regina? Acho que esse que é o importante. E trazer esse coletivo, né? Eu acho que a comunidade escolar, como um todo, ela precisa estar nessa construção de o que vamos fazer, como faremos nesse momento. Né? Eu acho que a exigência, volto a dizer, não dá para brincar nessa questão do financiamento público da educação. Eu acho que toda a comunidade escolar que esteja preocupada com primeiro a vida, né? Eu acho que hoje o nosso governador, numa entrevista na RBS, disse que, dirigindo-se aos empresários gaúchos, de que ele está priorizando a vida. Então, que vida é essa pós-pandemia nas nossas escolas, né? Como será? Né? E que condições nós vamos voltar? Volto a dizer e reiterar de que a pandemia trouxe algumas coisas importantes, né, que estavam sendo muito discutidas no nosso contexto, de que não era importante o ensino, que não era importante a tecnologia, né, sempre colocado em terceiro lugar o conhecimento. Essa pandemia trouxe muitos ensinamentos, e um desses é isso, de que a gente precisa muito desse investimento na tecnologia, precisa muito no investimento, sim, na formação, precisamos muito da sociologia, precisamos, sim, da filosofia na escola, não há como abrir mão para isso. É um momento, então, de voltarmos para que currículo é esse que nós vamos ter. Estive lendo essa semana a respeito de justiça. Que justiça é que nós temos? O que é a justiça? Então, veja quantas demandas estão diante do professor, da professora, dos gestores, que queiram, de fato, gestar a educação, como disse a Rosane Neri, o nosso ministro muito distanciado, muito longe do que a gente está aqui na ponta precisando. Essa carência de todos os recursos
judiando, né, dessa categoria tão importante para um desenvolvimento humano, para que a economia de fato aconteça. Acontece por onde? Não é pela educação. Então, a pandemia trouxe, mais uma vez, esse ensinamento forte. É através, sim, da educação. Não é através da arma. Não é o revólver 38 que vai resolver a nossa situação. São os livros, o investimento nos laboratórios. Olha o que aconteceu com os nossos laboratórios agora. Totalmente dependentes da economia externa, né, do desenvolvimento externo. Impossível nós continuarmos sem esse olhar importante, economia e educação, para que depois aconteça todas as outras políticas públicas. E a gente, agora faz 2 anos que a gente não ouve de gestores, os nacionais, né, falar em políticas públicas. O que a gente ouve muito falar é a retirada de recursos. Retiram recursos da área da educação, da área social, na cara dura. E como é que fica diante dessa pandemia? É uma indagação atrás da outra. Então, o que priorizar na volta? O que nós vamos priorizar na volta? A vida e as condições da vida das nossas crianças, dos nossos professores, da comunidade escolar, que agora eu acho que vai voltar mais presente, mais com um sentimento de pertencimento, daquela fala que nós, às vezes, parecíamos sem eco na comunidade, né? Parece-me que tem uma esperança, assim, né? De que a comunidade escolar volte e trabalhe junto conosco nessas demandas tão importantes para a educação. Isso por hora. Ótimo, Marta. E esperamos aí que seja esse o nosso legado aí desse momento que a gente está vivendo, né? Que a gente possa, assim, ter esperança de que a gente volte e que tenhamos uma escola pública diferente, né? Mas diferente não só esperando do professor uma metodologia diferente, mas esperando principalmente dos nossos administradores. Educação se faz com investimento. Cabe aqui salientar que o nosso Fundeb, ele tem período aí de validade, está sendo discutido a nível nacional, e a gente espera que a sociedade nos ajude a cobrar de que o Fundeb venha aí de uma outra forma que, de fato, possa ampliar essa questão do financiamento da educação pública. Lembrando ainda que em discursos eleitoreiros, sempre a educação é prioridade. A gente quer ver isso agora após pandemia. Como que vai ser feito o investimento direto lá na escola. Passando, então, agora para a nossa querida professora Giovana, qual que é a tua avaliação aí diante desse cenário? Que legado que vai ficar aí para o nosso sistema de ensino, para a profissão docente, para a classe trabalhadora? O que você deslumbra aí desse cenário que está posto a nível nacional, estadual e municipal? Bom, primeiro, o cenário, diante do cenário federal, a marca, acho que desse governo, é o descaso, né, para não dizer outra coisa. E nesse momento fica evidente a importância do investimento em ciência, tecnologia, pesquisa, educação e a valorização das ciências humanas, né. Infelizmente, há uma ausência do MEC. Não tem como falar outra coisa, que não há uma coordenação mínima, não houve procura aos secretários de educação, não está havendo planejamento, suporte. Acaba que a sociedade civil que está cumprindo com esse papel, que é do MEC. Eu vejo talvez algo aí que vai ser muito evidente após isso, um estresse, né? Um estresse tóxico pode surgir, né? Escalonado aí. E é desesperador pensar que o Enem virou uma questão política do presidente contra os governadores. O novo Fundeb, que não foi aprovado ainda, né? Mas é importante a categoria estar atenta
está mobilizada, vigilante a esses projetos nacionais, se manter unida e em constante comunicação. Eu vejo a perspectiva da carreira muito preocupante nesse novo cenário, porque é um momento de muita incerteza, né, que nem tem a questão do fim da estabilidade no serviço público, o que tem por trás disso, quais as intenções desse projeto. Aqui no município de Passo Fundo tem uma questão que vem se arrastando há anos, que são as promoções da educação infantil. As professoras esperam, né, há muitos anos, a promoção para o nível 2 e 3, sem sucesso. Isso é triste e é desestimulador. E eu acho que para nós a única forma é nos fortalecer as nossas entidades de classe. Os trabalhadores precisam fortalecer, né, nossas entidades representativas, que é uma forma de enfrentar esse cenário que está, talvez, aí sendo posto, né. Daí tem hoje até ouvi uma frase, né, que é dos saltimbancos, que diz, todos juntos somos fortes, né. A gente precisa estar em categoria unidos na profissão docente, para nos proteger, para nos ajudar, e também ajudar nossas crianças, né. E é isso aí. Tinha que partir um pouquinho para essa Ótimo. Boa ressalva, Giovana, sim, eu acho que existem demandas que são específicas do nosso município e que a gente vem numa luta de muitos anos, né? E que a gente possa, acho que a gente aproveitar esse momento onde a sociedade clama pela volta às aulas, clama pela presença do professor, né? Muitos pais aí se manifestando na rede social, né? Que o quanto é difícil ser professor, o quanto vem sendo difícil acompanhar as crianças nessas atividades em casa. Então, que a gente possa ter, sim, um olhar do nosso administrador, e fica aqui, né, como professoras da educação infantil, o nosso pedido, né, para a administração municipal, que olhe para o que está pendente há mais de 6, 7 anos, né, no que diz respeito aí às promoções da educação infantil. Se a gente quer uma educação de qualidade, perpassa sim pela valorização dos profissionais. E a valorização não é só dizer que ama o professor. Tá? A gente, quando vai lá no supermercado fazer compras, a gente não consegue pagar as nossas compras com amor, né? Sim, a gente ama a nossa profissão, mas a gente precisa, sim, ter o reconhecimento financeiro desta tão importante profissão aí, que hoje, mais do que nunca, a gente vê o quanto ela é importante na pandemia, mas também após, porque vão ser, sim, né, os nossos colegas professores que vão acolher essas crianças, essas famílias, né, que estão tendo aí que se reinventar diante de um cenário que está posto, né, muitos colegas trabalhando muito mais do que presencialmente. Então, cabe aí o nosso apelo público do olhar voltado à valorização financeira dessa categoria que a sociedade aí sempre diz que é uma categoria que a sociedade ama, que a gente tem aí um apego, né, sentimental pela profissão do professor. Então, que esse apego também possa ser aí nos ajudando nas nossas reivindicações. Lembrando que quando a gente faz greve, nós somos muito criticados, né? Somos muito criticados, que não queremos trabalhar e tudo mais. Hoje a gente mostra, né, de uma forma muito triste, que diante deste caos que está posto aí, é a profissão docente que pode, né, ser um alento de esperança no processo aí de reconstrução pós-pandemia, inclusive de cidadania, né, que era aquilo que a Marta disse, né. Vamos lá, então. Agora, colegas, nós chegamos aí na nossa quarta, última rodada, aonde nós vamos estar passando para as colegas, vocês vão estar se despedindo, né, fazendo as considerações finais de vocês, mas eu tenho um desafio ainda, que além de vocês fazerem aí as considerações finais do nosso bate-papo de hoje, que vocês possam nos ajudar aí
em poucas palavras, porque a gente não tem muito tempo, a deslumbrar o que será esse retorno das atividades presenciais, no que diz respeito ao papel do professor, que desafio que a gente vai ter, e se vocês pudessem dar uma dica para os colegas, né, diante de tudo que está posto, qual seria esta dica? Tá? Então, nós vamos começar essa última rodada com a professora Marta, e na sequência as demais convidadas. Então, Marta, a palavra está com você. Muito bem, então, finalizando, sou muito grata por essa oportunidade, nessa reflexão muito importante que o momento exige. Há de se pensar, assim, como voltar? Eu acho que está bem na moda, digamos assim, a expressão ninguém solta a mão de ninguém. Tá? Nesse momento da volta, é muito importante que nós consigamos estar ao lado daquela pessoa mais fragilizada, um mundo assim analógico, né? Que vai ter que pegar a mão de quem está na frente da tecnologia. Eu tenho visto e ouvido colegas incentivando uma ou outra. Olha, eu abri uma sala de bate-papo e disseram isso, eu tenho um site, eu descobri um curso, e está sendo legal para mim, tu não queres vir participar? Isso é muito importante. Então, ninguém solte a mão de ninguém neste momento. Nós precisamos muito de nós qualificarmos, de nos ajudarmos. A colega Giovana falava aí de uma nova doença que pode surgir, né? Dessa ansiedade que acerca todas as pessoas no mundo todo. Massas de famílias de desempregados nós vamos enfrentar, né? Nós vamos ter... Se nós já tínhamos umas dificuldades tremendamente dentro do universo escolar, que vem dessas questões sociais tão adversas, esse retorno será mais difícil ainda, porque nós vamos encontrar, sim, essa massa de trabalhadores precisando ainda mais do apoio na escola, porque nós sabemos que este é o lugar. Este chão da escola é muito mais do que o chão, é teto, é muita coisa para muita gente. Se reportarmos as necessidades de trocas dos nossos adolescentes, que agora talvez estejam fechados, como eu tenho visto e conversado com alguns, a mãe está lá na sala, o pai está na outra sala, ou eu estou no quarto, professora, nós estamos em casa, mas nós estamos distanciados. E às vezes para o jantar a gente chama, fulano, sai do quarto. Será que esse mundo aí, ele vai vir para dentro da escola? Né? Ele vai vir para dentro da sala de aula. E esse currículo, eu volto a dizer, o que de fato nós vamos querer agora para esse momento, né? As nossas emoções vão estar afloradas, muito mais do que sempre estivemos, né? Nessa relação do aprender e o ensinar, nessa relação tão bonita que a gente tem na nossa profissão. A dica que a Regina pede, uma sugestão, é lindo a gente poder contar com o aprendizado que nós temos dos nativos dessa tecnologia, que são os nossos alunos. Eles são pioneiros, né? Para dizer para nós, professora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu acho que o presencial agora vai ser muito bacana, porque a gente vai precisar desses parâmetros que pareciam tão teóricos, tão invasivos, né? Do aprender a aprender. E a gente, nesse momento, é isso que tem que acontecer. Vamos tornar os nossos alunos, de fato, protagonistas, de fato, fazendo o pertencimento desse contexto tão diverso, né? Diante de tantas perdas, porque os lutos virão,
Foi o vô, foi a avó, foi o pai, foi o irmão que a pandemia levou. Foram colegas da nossa profissão que essa pandemia ceifou. Então, vamos precisar, sim, estar espiritualizados, vamos precisar, sim, estar nos apoiando imensamente. Para finalizar, eu quero deixar uma fala da Frida Kahlo. Eu não quero que pense como eu só quero que pense. Então, esse momento de retorno é que pensemos coletivamente e para unirmos forças, para seguirmos. Muito obrigada. Beijo, Rosane, beijo, Giovanni, né? E todos aqueles que deram um tempinho para nos assistir. Sempre muito bom te ouvir, Marta, muito bom. Muito bem. Pro Rosane, as tuas considerações finais. Eu acho que, assim, essa pandemia aí nos trouxe algumas constatações, né? Em primeiro lugar, que a tecnologia veio para ficar, que temos que aprimorar os nossos conhecimentos tecnológicos, as escolas precisam estar mais equipadas, é importantíssimo a valorização do professor, tanto salarial, quanto através de formações sérias, né, que levem realmente ao professor a esse conhecimento. Mas também, eu digo ao professor assim, que não se preocupe tanto com horas letivas, com dias letivos, com conteúdos perdidos. Eu acho que a gente tem uma lição muito maior, muito mais grandiosa diante dessa pandemia, que são as relações, né? Que para ver a aprendizagem, tu tem que ter a tecnologia muitas vezes, mas onde estão as relações, né? Relação professor-aluno, é importantíssimo. O afeto, que já dizia o Paulo Freire, né? Relações entre os professores. Tenho certeza que os professores estão com muita saudade do ambiente escolar, a escola como um todo, não só nos momentos de ensino-aprendizagem, mas ali, aquele momento na hora do recreio, né, como é bom aquela troca que os professores têm, que saudade, né, saudade dos companheiros, porque muitas vezes é a família, né, os colegas escutam, é uma terapia, afinal de contas, né, então que esse retorno seja suave, que não seja tão doído, e que não seja tão desgastante para o professor, né? Porque ele vai ser o sujeito, ele é o sujeito de tudo, da aprendizagem, né? Então, vai vir para cima dele muitas coisas. A gente sabe que o retorno, essas comissões que estão elaborando esse retorno esse protocolo, né? São de atitudes práticas. Mas e onde é que fica, né, a empatia nessas relações? Então, é muito importante que o professor esteja unido, porque para buscar essa valorização, tem que estar, como a Marta disse, né, segurando uma mão do outro. Nós precisamos fortalecer, inclusive, os sindicatos, de onde nós estamos inseridos, né? O sindicato sempre vai estar do lado do professor em busca dessa valorização tão esquecida nesse momento, né? Porque nós estamos assim meio colocados de lado, nossa profissão. E realmente também li várias pesquisas feitas até na China e em São Paulo, que o professor está assim num estresse, num esgotamento físico e mental, né? Uns dão o nome da síndrome de Burnout, alguns estão assim num estresse violento. Então, assim, essa calma que tem que ter nesse retorno é muito importante. E deixo aqui a mensagem principal, né, que é a união. Eu acho que nós temos que nos fortalecer, a nossa categoria é tão grande, né, a rede municipal, ela tem pessoas tão maravilhosas, valiosas, mas a gente não pode esquecer que para uma categoria ser fortalecida, nós temos que estar juntos, em consonância, né, pensando junto, pensando na parte coletiva. Então, vamos fortalecer o nosso sindicato, vamos nos dar as mãos e vamos voltar, né, se for possível, com muita responsabilidade. Né? Eu agradeço a Regina por esse momento, um abraço carinhoso aos demais colegas
E lembrando até que a Marta foi a responsável por me inserir no sindicato, né, onde estou até hoje. Sindicato forte, né? Então, professor valorizado, educação qualificada. Perfeito, Pro Rosane, muito bom. Pro Giovana, vamos lá, suas considerações finais. Nesse momento, assim, é difícil vislumbrar uma situação, né, de retorno, onde os professores se sintam seguros e que passe essa segurança para as crianças, né? Com certeza isso vai ocorrer pós-pandemia, não há como ser antes, né? Eu acho que a gente precisamos de planejamento, um plano de retorno para isso, né? A equipe da escola vai precisar de muito apoio, talvez por esse estresse, ansiedade, como vamos lidar com isso? As escolas vão precisar se organizar para que ocorram rituais de acolhimento das equipes de trabalho, das famílias, das crianças. Talvez a gente passe semanas se acolhendo umas às outras, né? Ouvindo histórias, ter aquele olhar também para a colega, né? Que somos a maioria mulheres, a gente não sabe o que elas passaram em suas casas, né? A violência doméstica está muito destacada, né? Então, vamos ter que ter esse olhar atento, sensível. Eu acho que as palavras nesse momento são acolhimento e vínculo, né? É a palavra que me vem assim. E agora acho que a gente tem que pensar como vai ser esse retorno. Tem que haver o diálogo com os professores, a equipe, os funcionários têm que participar, tem que respeitar a especificidade, a realidade das escolas, né? As formações. Vamos nos informar no campo da saúde, quais são os procedimentos a serem adotados. Tem que ter formações, né, nesse sentido, que abordem a área da saúde, a questão pedagógica, para as estratégias de retorno, né? Eu acho que depois vem as reuniões nas escolas, né? Feito isso, a gente tem que se reunir com o nosso grupo, ver como fazer isso, né? Na nossa realidade de cada escola. E outra questão que eu também fico me perguntando é quem que vai acolher o professor? Quem que vai acalmar o professor? Os seus medos, as preocupações de ficar doente, né? E o professor só vai conseguir acolher essa criança, esse aluno, se ele se sentir bem, se ele se sentir acolhido. Porque não tem como a gente dar aquilo que não tem, né? Por isso, o acolhimento da equipe da escola tem que começar desde agora, né? Como dizia o Paulo Fock, hoje eu estava vendo uma live dele, o acolhimento tem que começar desde agora. E o que eu vejo, assim, muito que é fundamental é a comunicação também, que a gente está falando, né, dos nossos gestores a nível nacional, estadual, municipal, com o povo, né? Tem que estar se comunicando com o povo, passando tranquilidade, né? E também é muito importante a participação das famílias nesse momento, na educação escolar. Acho que são ações que precisam acontecer, né? Que eu fui falando aí. E para finalizar, assim, queria dizer que gostei muito de estar participando, de estar trazendo, né, o ponto de vista aí da educação infantil, né? Que é diferente, né, do fundamental. Queria deixar uma mensagem para nossos colegas, nossos profissionais que merecem muito respeito e valorização, né? Não é só uma brincadeira livre que ocorre, né, na escola. Não é só interação com o outro. São situações brincantes, repleta de liberdade e interações, acompanhadas de olhares intencionais, pedagógicos e respeitosos. Há muito conhecimento, muita fundamentação e muito compromisso nas escolas. Então, esse é o meu recado para as colegas. Quero dizer que sinto saudade, as colegas são muito especial. Espero que todos estejam bem e vamos nos ajudar apoiando uma outra. Um grande abraço a todos. Beijo, beijo. Muito bom, Giovana, muito bom de te ouvir.
Obrigada. Minha gratidão a essas 3 mulheres maravilhosas, as quais, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que vocês estão ao meu lado. E vocês estão ao meu lado, não é de hoje, faz muito tempo que a gente luta, peleia aí em defesa da educação pública de qualidade, né? Então, que as nossas relações se fortaleçam mesmo em período de distanciamento social, que a gente possa utilizar meios aí de que ninguém se sinta sozinho, né? A frase que a Marta utilizou, acho que ela tem que ser assim diariamente, muitas vezes repetida, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos ligar aí para as pessoas que faz tempo que a gente não fala, vamos fazer uma videochamada, vamos achar um mecanismo para que a gente possa aí ficar juntos de uma forma segura. Esse espaço Chão da Escola foi um espaço criado para que a gente possa ficar mais perto da comunidade. Todos que foram interagindo, são vários comentários. Nossa gratidão por acompanharem aí a nossa live de hoje. Todos são convidados a estarem participando desse espaço de fala. Lembrando que esse é um espaço de fala nosso. É para que a gente possa partilhar as nossas análises, né? Que quem está vivenciando a realidade da escola pública possa falar o que pensa, né? O que vem defendendo enquanto proposta. Então, sintam-se todos chamados, né, a participar desse espaço. Vocês podem também nos ajudar compartilhando aí, né, a nossa live, vai ficar gravado, então o vídeo vocês podem estar reproduzindo na rede social de vocês, compartilhando. Vocês também podem nos ajudar curtindo a página Professora Regina, né, para que a gente possa aí aumentar, né, o número de pessoas conectadas, né, nessa rede aí solidária em defesa da educação pública de qualidade. O nosso grande abraço, sintam-se todas e todos beijados. Minhas queridas convidadas, gratidão a vocês, né, que a gente possa ter outras lives com a presença de vocês. Quem nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Se cuidem, né? Se cuidem. Se for possível, fiquem em casa. Tem esse vírus circulando aí. Se não é possível ficar em casa, se cuidem, utilizem, né, os equipamentos necessários para a proteção individual e também coletiva. E cabe aí no finalzinho do vídeo o repúdio ao nosso ministro da Educação. Ministro da Educação tem que ser exemplo de conduta. Se cobram de nós, professores, o exemplo, sim, e nós damos no dia a dia aí, né, defendendo e mantendo a escola pública. Cabe aí ressaltar que o nosso ministro não está representando a nossa educação, né, do nosso país e ainda está nos envergonhando enquanto educadores. Então, fica a dica aí, ministro da Educação, ó, se comporte, né? Se comporte, não tá bacana, né? Eu, se fosse o senhor, eu pedia para sair do cargo, que era o mínimo, né, que você deve aí à educação, aos educadores, que é o respeito à vida, às pessoas. É isso que se espera aí do ministro da Educação. Dado o nosso recado, até segunda-feira, às 20 horas, esperamos todos vocês nesse espaço que é da nossa comunidade. Seguimos construindo aí, né, propostas, reflexões para melhorar ainda mais a nossa educação de qualidade. Beijo aí para todo mundo e até segunda!